Olá, meus jovens! Voltando aqui para falar de segundas derivadas, né? No vídeo passado tinha parado aqui conversando sobre a concavidade, né? Neste exemplo a gente fez um pouquinho e agora a gente vai tentar entender como que usa a derivada segunda para a gente classificar pontos críticos, certo? Então a ideia é a gente, né, tentar fechar aquele conteúdo de testes e pontos críticos, né? A gente já sabe se a gente tem um ponto de máximo ou mínimo, ele vai ser um ponto crítico, né? Ou a derivada lá nele dá zero, ou a derivada lá nele não existe. Agora a gente vai para mais uma ferramenta para pensar no contrário. Se eu tenho um ponto crítico, será que ele é de máximo ou mínimo? Então vamos prestar atenção primeiro nos exemplos aqui, ó. Suponha que a gente tem essas duas funções aqui. Essa aqui você já está careca de saber, né? F de x igual a x ao quadrado. Onde é que está o ponto de máximo e mínimo? Qual é a concavidade destas funções, certo? É o que eu fiz para deixar mais simples mesmo. Vamos olhar aqui então. Eu vou fazer primeiro f de x igual a x ao quadrado. Isso daqui a gente já sabe calcular todas as derivadas, né? Então vou botar assim, ó. F' a gente já sabe que é 2x. F duas linhas, a gente sabe que é a derivada disso daqui. Então a derivada aqui vai dar 2, certo? Então vamos tentar montar uma tabela aqui, ó. Vou botar aqui, né? Depois que você fez as derivadas, o próximo passo era determinar os pontos críticos, né? Então, estes pontos críticos, o que a gente tem? A gente sabe que f' de x existe, meu filho, para todo x, né? Porque é 2x. E a segunda, a gente sabe que é igual a zero, se somente se 2x for igual a zero. Isso aqui só acontece quando o nosso querido x é igual a zero, né? Então esse aqui é o único ponto crítico, certo? O único ponto crítico. Não coube ali. Oh, que tristeza. Então tá bom. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar analisar o seguinte. Neste ponto crítico, a f' de x igual a zero, né? Que é o x igual a zero. A gente sabe o quê? Que neste ponto a derivada, a segunda, é positiva. Então esta função, como é positivo para todo sempre, a concavidade dela é para cima, né? Sempre, certo? Então vou botar aqui concavidade para cima, né? Sempre, certo? Para todo x. Então, basta a gente tentar saber onde que vai esse ponto mínimo aqui. Aí faltou descrever, né? Os intervalos de crescimento e decrescimento, né? Poxa vida. Então vamos fazer aqui, é porque eu queria fazer o gráfico também. Não vai caber tudo, né? Não dá para fazer tudo. Então olha só, se eu botar aqui esse daqui como sendo x igual a zero, a gente consegue classificar o crescimento e o decrescimento da função, né? X igual a menos 1 e vou escolher aqui x igual a 1. F' desse x igual a menos 1 vai ser menos 2, né? Porque é 2 vezes menos 1. E f' no 1 vai ser igual a 2, certo? Então aqui a função decresce e aqui a função cresce, né? Porque aqui é negativo, então ela faz assim. E aqui é positivo, então ela faz assim. Isso indica, né, que x0 igual a zero é ponto de mínimo, né? Tá meio bagunçado aqui, né? Porque não tem espaço. Vou botar assim. Temos que x0 igual a zero é ponto de mínimo, né? Utilizando o crescimento barra decrescimento, que a gente fez o gráfico quase inteiro aqui, né? A gente calculou o crescimento e decrescimento e vimos que decresce e cresce, então é ponto de mínimo. Então olha só,
qual é a análise que a gente vai fazer, né? Como o f duas linhas de 0 é 2, né? E é positivo, a concavidade é para cima, certo? O que a gente pode pensar? Indicando um ponto de mínimo, né? Porque a concavidade é para cima. Isso aqui é uma outra análise, a gente já fez essa análise. Então, olha só, a concavidade é para cima, então ela vai fazer um troço assim, né? E a gente sabe que o f de 0 é 0, né? Quando a gente olha para essa função aí. Então, esse carinha aqui que seria ponto de mínimo, né? Porque a concavidade, né, nele é positiva, certo? Então, a concavidade é para cima, a segunda derivada positiva indica que a gente tem um ponto de mínimo. Vamos olhar agora para o outro exemplo, que é esse aqui, né? G de x é 3 menos x quadrado. Então, vou botar seja g de x aqui, que é esse troço, certo? Então, a gente já sabe calcular, vou fazer aqui para não ficar tão bagunçado, né? A primeira derivada vai dar menos 2x, a segunda derivada vai dar menos 2, certo? Aí a gente vai atrás de pontos críticos. Pontos críticos do tipo f' de x igual a não existe, não tem, né? Para todo x em R. Então a gente vai atrás dos pontos críticos da forma f' igual a 0. E, de novo, só vai dar 0 onde menos 2 foi igual a 0. E aqui é somente se x foi igual a 0. Né? Vou botar uma anotação aqui para dizer que é o único ponto crítico. Opa, aqui ao invés de ser f, né, gente? É tudo g, né? Poxa vida, olha, mas que coisa. Então, olha só. Vamos tentar ver, então, onde é que essa função cresce ou decresce, né? Então, se eu botar aqui, ó, o único ponto crítico, né, é x igual a 0. E aí, eu vou escolher outra cor aqui para não ficar igual. Aí eu vou calcular no x igual a menos 1 e aqui no x igual a 1. Quando você está no menos 1, a derivada de menos 1 é menos 2 vezes menos 1, né? Isso daqui dá 2. Então aqui a função cresce, certo? Quando você vai olhar aqui, fica menos 2 vezes 1, que é menos 2. Então aqui a função decresce, certo? Então o gráfico da g, né, tá fazendo uma coisa assim, ele cresce e depois decresce. Nos indica que a função g tem um ponto de máximo quando x é igual a 0, certo? Então o que eu posso botar assim? Posso botar assim: da análise do crescimento, temos que a g de x, pô, não é a g, né? Só quero que o x0 igual a 0 é ponto de máximo, né? Isso aqui é pelo teste da primeira derivada, que a gente já viu. Beleza? Então agora eu quero analisar uma outra coisa, eu quero analisar a concavidade, né? Como é sempre negativo aqui, ó, a concavidade é para baixo. Sempre, porque não depende do x, né? É menos 2. O x pode ser qualquer coisa, é menos 2, certo? Então, se a concavidade é para baixo, a função vai sempre fazer um negócio assim, certo? Agora eu não lembro, era 3 menos x, né?
Faz de conta que está certo. Aqui seria 3, né? Quando o x é igual a 0, que seria o ponto de máxima. Então, olha só, a concavidade aqui é sempre para baixo, né? G duas linhas de x é menor que 0. Então, será que a gente poderia pensar assim, né? Como a segunda derivada no 0 é negativa, temos que a concavidade é para baixo. Então, x igual a 0 é ponto de máximo, né? Então a gente olhou o seguinte, olha, no ponto, não é em redor, não é que nem o teste do crescimento da primeira derivada, a gente olha exatamente no ponto x igual a 0, certo? A gente está olhando para cá, bem aqui, certo? Então, mesma coisa, no outro aqui, ó, que eu fiz lá, eu estou olhando no ponto, certo? Não estou olhando nas redondezas e tal. Aqui, ó, é o ponto x0 igual a 0, que seria o ponto crítico. Então, neste teste, eu não vou precisar ficar botando vários pontos, se eu não quiser analisar o crescimento. Então, ele é um atalho para você determinar se o troço é ponto de máximo ou mínimo quando dá, né? Quando ele funciona, certo? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar assim, se a concavidade é para cima, então esse carinha aqui seria um ponto de mínimo. Se a concavidade é para baixo, então esse carinha aqui seria um ponto de máximo, certo? Então eu deixei isso escrito de uma forma um pouco mais bonitinha, bem ali, né? Que tal o teste? É o teste da segunda derivada. Então é o seguinte, ó. Se você sabe que tem um ponto crítico dessa forma aqui, certo? Às vezes o ponto crítico da forma que não existe, não dá para fazer a outra conta, porque se a derivada já não existe, a segunda não vai dar para existir, né? Então, nos pontos onde a primeira derivada é 0, ou seja, né, x0 é um ponto crítico, vou anotar aqui para baixo, x0 é um querido ponto crítico, tá? Se a segunda derivada é positiva, vou anotar com esse verde. Se a segunda derivada é positiva para todo x no intervalo, então ele é um ponto de mínimo local. Então, se você pegar aqui, ó, né, o intervalozinho AB, se aqui a segunda derivada é positiva, o x0 é um ponto de mínimo. Aí se eu botar o x0 aqui, ó, aí você vai ter uma bagunça assim. Porque a segunda derivada é positiva no intervalo inteiro, certo? O outro caso é se, eu vou até marcar aqui de azul, de verde, né? O outro caso, para dar um destaque, né, é quando ele é negativo. Se a segunda derivada é negativa, então, se você pegar o intervalinho lá, né, AB, e olhar nesse pontinho x0, se ela é negativa, é porque a concavidade é para baixo, né, nesse intervalo. E aí esse carinha aqui é um ponto de máximo, certo? Então esse é o teste da segunda derivada. Quando você tem um ponto crítico da forma derivada igual a 0, né? E eu preciso que esta função tenha duas derivadas, né? Que ela seja duas vezes diferenciável. Deixa eu botar de outra cor aqui para não confundir. Então, para esse teste eu preciso disso. Que você consiga derivar a função duas vezes. Aí vem, se a segunda derivada é positiva, é um ponto de mínimo. Se a segunda derivada é negativa, aí esse carinha é um ponto de máximo. Belezura, tranquilidade. Vamos fazer um exemplo, né? Para ficar mais tranquilo ainda. Deixa eu abrir uma outra página aqui e pegar um exercício lá que vocês têm que me entregar, né? Esse exercício aqui, ó, a gente vai fazer esse aqui. Poxa,
esse C, certo? Então eu vou botar aqui, eu vou copiar, ó, f de x vai ser x à quarta menos 8x ao cubo mais 24x ao quadrado. Aí nesse exercício ele pediu para você determinar tudo: intervalo de crescimento, decrescimento, onde que tem ponto crítico, se esses pontos críticos são máximos e mínimos, e para determinar a concavidade também, certo? Então, deixa eu copiar isso aqui que eu vou precisar na próxima página. Esse é um dos exercícios do Valdeci que eu pedi para você entregar. Então aqui está a função e aí a gente vai fazer a conta inteira agora, beleza?